Postei esse vídeo aqui lá na minha rede vizinha, aquela rede pretinha, né? E coloquei lá essa legenda: rapaz, o ano está acabando e a minha meta era ficar rica e bonita. Lei da atração, manifestação, mito ou verdade? Fique nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Não vou te contar a história e experiência de ninguém, vou te contar a minha própria experiência. O que é a lei da atração? Você acredita nesse blá 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 de lei da atração, manifestação? Muitas pessoas se perguntam, mas o que é isso mesmo? Como é isso? Isso é certo? Fazer essa lei da atração? Viver uma lei da atração? Viver como se já fosse? Porque você já é? Mas tudo tem o seu momento? Então hoje eu vou estar falando nesse vídeo para vocês sobre algumas questões, tanto do seu físico, do seu mental e do seu espiritual também. E aí a gente tem uma tentação de ficar pensando assim, será que tá dando certo? O que aconteceu? Eu não estou rica? Eu não fiquei bonita? Eu continuo do mesmo jeito? Então, será? Será que você continua do mesmo jeito? Pense um pouquinho, se você estiver melhor que o ano de 2023, 2024, tanto no seu físico quanto nos seus negócios, pense comigo, você não ficou mais rica? Ou se você estiver pior que esses outros anos, aí tem alguma coisa errada, aí você tem sim que se preocupar. E você pode pensar, nossa, esse negócio de lei da atração, isso é errado. As pessoas ficarem falando nisso para conseguir as coisas. E hoje eu te digo que não é errado, é certo. E não é coisas inventadas de hoje, é coisa bem antiga, coisa do passado que está escrito lá na Bíblia. E em Mateus 7, 7 e 8, fala assim, essa frase é bonita, gente. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontreis, batei e abri-se-vos-á. Está escrito no livro de Mateus capítulo 7, 7 e 8. E você aí duvidando, a lei da atração já existe desde os tempos antigos, desde os tempos de Jesus. E eu já falei sobre lei da atração para algumas pessoas que eu estou praticando lei da atração para mim ter as minhas coisas. E eu quero contar um pouquinho da minha vida para vocês, do que já está, do que aconteceu, do que está acontecendo, se está pior ou melhor do que antes. E lá em Mateus 17, 20 e Lucas 17, 6, nesse versículo Jesus diz que a fé mesmo, que do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para realizar grandes efeitos. E se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você transpõe montanhas. E muitas pessoas, elas ficam fixadas somente no que elas estão vendo na frente delas. Elas não pensam nos bastidores de tudo. Elas ficam fixadas que se ela mentalizar aquela montanha vai sair de um lugar para o outro. Isso não está significando isso está falando de sua fé. E hoje eu acordei pensando nessa frase que eu postei, que esse ano a meta era ser rica e bonita, e aí eu comecei a pensar, poxa, e parece que não aconteceu nada, só que hoje amanheci pensando, Ju, pensa, como você estava em 2023, 2024, vou falar só daí pra cá, tá? Você estava melhor ou menos melhor que hoje, não vou falar pior, vou falar menos melhor que hoje. E eu comecei a analisar, ano de 2023 eu tinha uma casa na cidade de Goiás, com um quintal somente, que eu ficava ali tentando fazer uma hortinha, que eu gosto de hortinha. Meu esposo trabalhando pra caramba. E tudo que a gente tinha, a gente aplicava só ali mesmo. Acabava ali mesmo. A gente não estava aplicando, a gente não estava rendendo muitas coisas, não. Tinha um carrinho que era um Paraty, né? E o nosso bem maior ali era a nossa casa. Somente a nossa casa com aquele quintal quadrado. E ali a gente ficava. Eu falava pro meu esposo, eu vou ter que trabalhar para fora para mim poder realizar os meus sonhos, ter o meu dinheiro, para mim poder fazer as minhas coisas, porque até então eu não tinha R$1 na minha conta e nem conta eu tinha. Eu não tinha conta bancária, a minha conta era a conta do meu marido. Ele trabalhava, colocava o dinheirinho lá e ali a gente gastava. Eu não tinha aquela conta de mulher, que mulher tem que ter a sua conta, o seu dinheirinho, para você poder custear suas coisinhas, aquelas coisinhas que mulher gosta, né? Sobre corpo, meu físico, vocês sabem que eu treino em casa, estava mais ruim que agora. Então, ops, evoluiu em alguma coisa, o corpo. E agora vamos falar sobre bens, sobre dinheiro. Eu não conhecia nada sobre a lei da atração, eu acho que eu nem via muito falar sobre isso em 2023 por aí.
Mas eu comecei a entregar meus planos para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero ir para um lugar que eu quero trabalhar e ter a minha renda. Porque por mais que eu trabalhasse em casa, cuidasse das coisas para ele e tudo, eu achava que parecia que eu não fazia nada, eu tinha que ter uma renda, parecia que eu não era merecedora de ter uma renda. Mas hoje eu penso diferente das mulheres que não têm renda e que trabalham somente em casa cuidando dos filhos e do esposo. Já falei para vocês, vocês têm uma renda sim, porque se não fosse você que estivesse fazendo aquilo ali, o seu esposo ia ter que pagar alguém para fazer para ele. Então, é o seu trabalho, é a sua vida, você tem sim uma renda. Hoje eu penso muito diferente sobre isso. Mas em 2023 eu falei para Deus, Senhor, eu quero um cantinho onde eu consigo trabalhar com o que sei. Foi bem quando iniciou a pandemia, a gente colocou a casa para vender. E a gente se passou 3 anos orando. Então, muitas das vezes a sua prece vai demorar a ser respondida. Mas se Deus quiser te conceder, Ele vai te conceder. Então, a lei da atração para mim foi ali, a minha fé. Orando a Deus por um cantinho onde eu pudesse trabalhar. E ter a minha renda e abrir a minha conta e falar, olha, meu dinheiro aqui na minha conta. Porque mulher diz que é assim, né? Quando ela tem o dinheiro dela é dela. Quando é o do marido, o dinheiro é nosso, né? Então, minha gente, demorou-se 3 anos e ali eu cansei de pedir, sabe? Cansei de sonhar com o cantinho, com o cacau, onde eu pudesse trabalhar e ter minha renda. E eu cansei, eu falei pro meu esposo, não vou orar mais, se tiver de Deus nos dar, Ele vai nos dar. E 3 anos se passaram, e isso foi assim que entrou a pandemia, né? Antes a gente colocou a casa para vender e logo entrou a pandemia. Antes eu tinha falado para Deus, Senhor, eu quero ir na Bahia, porque eu já estava com a mentalidade de vir para cá. Quero ir na Bahia visitar antes de vender minha casa. Só que na semana da gente vir visitar a Bahia, chegou o comprador da casa. E era uma senhorinha que ela falou assim pra gente, olha, estou juntando esse dinheiro para dar uma casa pro meu neto, já tem 3 anos. Então, quando comecei a praticar ali a lei da atração, a minha fé, né, em Deus e pedir, Deus já proveu uma pessoa ali para começar a juntar o nosso dinheiro, dinheiro de comprar a casa. E quando essa senhora falou isso, a gente se emocionou bastante. E quando o neto dela com a esposa chegou em casa, eles gostaram bastante da casa, os olhos brilharam, né? Falou, nossa, era tudo que a gente queria. Então, gente, dali em diante a gente só foi confiando em Deus. Quando a nossa e a gente já estava faltando o quê? 1 semana para mudar. A gente tinha a Paraty, né, que era o carro antigo. E meu esposo não queria trazer ela porque ela não é muito legal pra cá. E meu esposo falou, olha, se não vender essa Paraty, a gente vai ter que levar. E a gente vai ter que reduzir a mudança ou não levar nada de mudança e levar esse carro, só com o que cabe dentro. E aí a gente orou muito a Deus. Se fosse da vontade de Deus que vendesse aquele carro, que Deus abriria um caminho. E na semana de mudar, já fazendo plano de trazer essa Paraty, eu colocar dentro de um baú. E aí foi um processo todo de mudança que eu já falei em outros vídeos. Mas agora vamos à lei da atração e a hoje, o que está acontecendo hoje na minha vida. E não adianta vir pedir dinheiro emprestado, porque não tenho dinheiro para emprestar para ninguém, porque a gente trabalha aqui com as nossas métricas, com a nossa folga, tipo... Vou contar para vocês o que aconteceu, por isso que eu estou falando sobre isso e quero trazer esse testemunho para vocês sobre finanças. Aqui eu não falo muito sobre dinheiro de cacau, sobre a finança, como está sendo. Não falo muito sobre isso porque eu não sou muito de ficar mostrando dinheiro nem finanças, mas eu quero contar para vocês a bênção e como que se pratica a lei da atração chamada fé. Primeira coisa, seja grato pelo que você tem. Você tem que ser grato, porque se você não for grato no que você tem hoje, como que você quer conseguir mais coisas? Vamos lá, você é um tremendo do ingrato. Você tem suas coisas, mas você sempre olha como se não tivesse. Nunca agradece a Deus pelo que tem, só acorda e reclama todos os dias. Que energia que você vai ter? É uma energia da negatividade, uma energia ruim, uma energia horrível que ninguém gosta de ficar perto de pessoas assim. Então eu aprendi a viver mais com leveza, a parar mais de reclamar. É claro que tem aquele dia que você ainda reclama, porque somos humanos. Mas eu parei mais de reclamar e mais agradecer. E tem dias que eu saio aqui fora e eu olho e falo, Senhor, eu fico encantada com Deus, como tu realiza sonhos. Pode demorar um pouquinho, mas tu realiza sonhos. Tu pode falar, então tá, Ju, você tá rica? Então, se eu for comparar com os outros anos da minha vida passada, sim, hoje eu estou rica. E isso eu vou te contar o porquê.
porque o meu shape está melhor que os outros anos. A conta bancária já existe, porque nem existia. Eu não tinha uma conta, gente, eu não tinha R$1, porque também nem conta eu tinha. Então, quando tracei a meta de vir pra cá, falei, vou trabalhar juntamente com você e quero a minha conta e o meu dinheiro na minha conta. Então, e tá acontecendo isso? Tá sim, gente. Hoje em dia eu tenho minha conta, tenho meus trabalhos na internet também. E tem meu canal aqui do YouTube. Então, tá melhor do que os outros anos. Considere-se rica ou rico se você está melhor do que no passado. Muitas das vezes você não quer enxergar. E olha, não é sobre orgulho. Eu vim pra cá, gente, pra mim ter minha renda, pra mim melhorar a minha vida como mulher e ter a minha conta bancária, o meu financeiro, pra falar, esse aqui é o meu dinheiro com o meu trabalho. Sim, eu queria muito isso, eu manifestei isso, eu tive fé que isso ia acontecer e o que aconteceu? Aconteceu! Estamos aqui hoje. Hoje eu trabalho aqui, tenho o maior prazer quando chega o dia de receber meu dinheirinho. Tenho o maior prazer de, quando a gente conclui nosso trabalho, pegar o meu dinheiro. Isso é muito gostoso. E entenda, não foi só flores, teve muitos apertos, porque quando a gente chegou, a gente gastou, demorou mais de 6 meses, né, para comprar o sítio. Demorou um tanto aí pra gente comprar o sítio, quase 6 meses. E a gente tava gastando, pagando aluguel, fazendo as coisas, procurando sítio. A gente pagava passagem, porque a gente tava só com a moto e tem lugar muito longe pra gente poder ir procurar sítio. E quando a gente comprou o sítio, sobrou um dinheirinho. E aí eu tive que viajar para casa da minha filha. Ela ia ter o neném e era o primeiro filho, eu tinha que estar com ela. E depois de 3 meses, quase 3 meses fora, meu esposo foi me buscar. E ali terminamos de gastar o restante do dinheiro. Chegamos aqui na casinha do sítio com um pouquinho de dinheiro, acho que 1.000 contos por aí. E ali a gente começou a se apertar, porque a gente também comprou algumas coisinhas para organizar a casa para poder morar. A gente recorreu a pessoas que falaram, olha amigo, quando você precisar, fale comigo, estou pronta a te ajudar. Mas quando meu esposo se apertou e a gente foi recorrer ao amigo, o amigo falou, não posso também. Teve parentes que fugiram, né? E teve parentes que meu esposo mandava um bom dia, a pessoa nem respondia, acho que com medo de falar bom dia, e aí, como é que vocês estão? E aí começar, não estou bem porque estou faltando dinheiro. Então, gente, no início tudo é difícil. Deus nos deu o sítio, mas Ele também deu a aprovação. E aí, a gente conversa com um, conversa com o outro, e meu esposo tem parentes muito queridos pra gente e pessoas que acrescentaram bastante na nossa vida. E falou, vou te arrumar. E ali a pessoa arrumou pro meu esposo e falou, não precisa ter pressa de pagar. E eu sou eternamente grata a essa pessoa. E eu e meu esposo, nós somos daqueles assim, a gente nunca dá prejuízo para ninguém. Todo trabalhador é digno do seu dinheiro. Então, se a pessoa te emprestou o dinheiro com todo prazer, pague o dinheiro o mais rápido possível que você puder. Então, nessa fase que a gente não tava podendo pagar a dívida, a gente não ficava saindo pra praia, a gente não ficava fazendo pedidos gastando, sabe? Essas coisas assim, Mercado Livre, Shopee, essas coisas assim. Vamos trabalhar para pagar a dívida. E aí, meu esposo arrumou serviço aqui para construir uma casa, pode-se falar no quintal de casa, juntamente com o dono da terra. São pessoas excelentes, pagou tudo direitinho. E ali a gente conseguiu quitar a nossa dívida do dinheiro emprestado dessa pessoa maravilhosa que emprestou pra gente. A gente conseguiu comprar todos os equipamentos do sítio, que hoje a gente tem os equipamentos do sítio. E ainda sobrou um pouquinho pra gente poder ir passando a vida, né? E nós pedimos muito esse sítio para Deus, e Deus nos deu o sítio, só que veio os apertos, porque muitas das vezes você pede umas coisas e você não especifica, né? Eu já pedi coisas para Deus que Deus me atendeu e eu arrependo até hoje amargamente de ter pedido isso. Então, cuidado com o que você pede que Deus pode te dar. Muitas das vezes, na imaturidade que você tem, você vai pedir coisas erradas para Deus. E não é que Deus quer o seu mal, mas muitas das vezes Ele permite que aconteça para você enxergar que aquilo não era bom para você. Então, a gente pediu bastante o sítio e somos gratos até hoje porque Deus nos atendeu. Agora vamos lá sobre rendas, né? Sítios tem muitos gastos, né, gente? Quem tem sítio sabe como é que é. Mas graças a Deus, a gente não se apertou mais, pagamos nossas dívidas, folgamos a nossa vida, graças a Deus. E tudo que eu te falo são controles. E você tem que também orar, entregar tudo nas mãos de Deus e ter fé que vai dar certo. Visualize o hoje com, tipo,
Ah, eu quero ser assim no futuro. Já comece hoje, visualize hoje. Ah, eu quero treinar, quero deixar meu corpo bonito. Comece hoje também. Mas já viva como se você já fosse aquilo. E de lá pra cá a gente tem aprendido bastante a parar de reclamar da vida, a parar de ser aquela mulher chorosa, né? A aprender também a agradecer a Deus pelo que a gente tem. A gente nunca mais passou por necessidade. Olhei pro meu marido e falou, essa vai ser a última vez que a gente tá pegando dinheiro emprestado, não por orgulho, mas Deus vai nos abençoar tanto, mais tanto, não vai mais precisar pegar o dinheiro dos outros emprestado, né? E depois desse videozinho que eu postei, eu comecei a pensar hoje, então, eu estou mais rica ou mais pobre que no passado? Aos 2 anos atrás do passado? Concluindo, estou rica porque hoje em dia eu tenho o sítio que eu pedi para Deus, eu tenho a horta que eu tanto queria, eu tenho minhas galinhas no galinheiro botando os ovos, franguinhos crescendo, peixes no tanque, a roça produzindo cacau, banana. Tenho dinheiro para fazer minhas comprinhas online, né, que mulheres gostam, que antes nem a conta eu tinha, não tinha R$1, nem a conta e nem nada. Então, pare e pense, como você está hoje? O ano já está se acabando. E você, tá grato ou ingrato? Já parou para fazer aí uma análise na sua vida? E vou te dizer uma coisa, quando você trabalha, você faz o seu orçamento, você sabe como você vai pagar e você trabalha com uma folga, isso sim, gente, é outro nível de vida. Porque aquela pessoa que gasta tudo o que tem e sempre vive apertado é terrível. É aquela pessoa que não sabe usar o dinheiro que Deus te deu. E você tá sempre ali, ó, naquela loucura de gastar e sem pensar como vai pagar, sem pensar no seu futuro. Isso eu não quero pra mim, gente. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas vivem assim. Pegar dinheiro emprestado, isso nunca foi legal. A palavra de Deus fala, quando você pega dinheiro emprestado, algo emprestado de alguém, você é servo daquele que te emprestou. É bom ser servo? É bom ser escravo? Não. Quando você pega emprestado, você pega dinheiro, eu juro, você é escravo do que te emprestou. Se você deve muito, é aquele tipo de pessoa que só vive devendo. Quando pega seu salário, já tá devendo tudo. Peça a Deus para te libertar dessa escravidão, porque isso é ser escravo. Você está sendo escravo da pessoa que te emprestou. E isso fala na Bíblia. Na Bíblia tem tantas coisas, gente, que vocês nem imaginam. A lei da atração existe desde os princípios, desde o começo do mundo. É a fé. É um nome bonitinho que deram para fé. Mas fé é bonito também, é bem mais bonito, né? Você ter fé. E por mais que tem pessoas que não têm fé, elas falam que são ateus, que não têm fé. Tem fé sim, gente. Tem fé que vai acordar amanhã. Tem fé que vai dar tudo certo. Tem fé que a vida vai melhorar. É fé. Tudo isso é fé. Se você olhou para o seu passado e você está melhor hoje do que no passado, então você evoluiu, você é rico. Entendeu? Muitas das vezes você que não está enxergando, eu que não estou enxergando a bênção que foi tanta. E eu comecei a pensar, como assim que eu não tô rica? Eu pedi para Deus se eu queria ficar mais rica e mais bonita. Bonita eu estou tentando ficar, né? Tô treinando, meu corpo evoluiu bastante, bem melhor que hoje. Mas vamos esquecer o negócio de beleza, porque beleza é relativo. Um olha, acha bonito, o outro olha, acha que coisa feia. Então, esquece de beleza. Vai melhorar a sua vida, o seu corpo, a sua conta bancária. E sobre o carro, Ju, e o carro, que você ainda tá andando de moto. Então, gente, cada coisa no seu tempo. Lembra que a senhorinha começou a guardar o dinheiro, gente, há 3 anos atrás, quando a gente colocou a casa para vender, teve uma pandemia inteira, depois que ela apareceu para comprar. E sobre o carro, eu reclamava todos os dias, toda vez que eu ia na cidade eu reclamava. Então, parei de reclamar. Eu agradeço a Deus pela moto que temos hoje. E nunca queira apressar as coisas é tudo ao seu tempo. Mas você tem que orar, mentalize, ore, tenha fé, peça a Deus, e Deus não vai te dar qualquer coisa não, Ele vai te dar o melhor que for para você. Muitas das vezes na nossa pressa, na nossa loucura de querer tudo no imediato, a gente adquire coisas que não são boas pra gente. E Deus fala, filho, espera um pouquinho que eu tenho algo melhor para você. Mas não, você quer logo e você termina aqui quebrando a cara, né? Então, vamos esperar tudo no seu tempo e quando acontecer vocês vão saber, tá? Então vai dar tudo certo. O que eu falo pra vocês hoje, trabalhe, pratique a lei da atração, a fé, né, em Deus. Eu aprendi tanto a esperar, mas esperar trabalhando, focando e orando,
mentalizando o que eu quero. E eu peço para Deus, Senhor, eu quero o melhor. Sou merecedora do melhor ou não? Talvez nem mereça, mas Deus, Ele sempre quer te dar o melhor. Por quê? Porque Ele quer te honrar. Deus honra seus filhos, muitas das vezes teimoso, rebelde, burro, ignorante. Deus honra seus filhos, porque Deus, Ele é o dono do universo. E o que que basta você ter? Fé. Você tem que ter fé. Eu sempre falo pro meu esposo, eu tento ensinar ele, quando ele tá se conformando com uma mísera coisinha, eu falo, ops, você é filho do rei do universo. Você é o filho do dono de tudo. O que é que o dono de tudo, o que é que o fazendeiro dá pro seu filho? Uma boa herança, né? E é assim que Deus vai nos dar. Espere, confie. Mas muitas das vezes também Deus testa a sua fé. Ele vai falar, eu vou dar o mínimo para ele, só para mim ver se ele vai ser grato. Entendeu? E muitas das vezes você vai começar lá de baixo. Para aprender a ser grato. Aprender a valorizar o que você tem. Aprender o que o outro também trabalha tanto para te emprestar, para você jogar pro ar. Então, tem um pastor que prega, que é o Cláudio Duarte, ele fala, antes de emprestar dinheiro para um quebrado, antes de ajudar um quebrado, saiba primeiro porque ele está quebrado, porque senão vai ser 2 quebrados. Então, se coloque também do lado das pessoas que não puderam te emprestar o dinheiro. Porque muitas das vezes elas não puderam mesmo. Ou muitas das vezes elas pensaram, como que eu vou emprestar dinheiro para um quebrado? Como que ele vai me retornar esse dinheiro? Mas o que as pessoas não sabem é que a gente se equilibra também muito rápido quando tem Deus no negócio. E ali a gente consegue pagar as dívidas, pagar tudo. E sem contar também que tem aquelas pessoas que quando te vê passeando, realizando os seus sonhos com o seu dinheiro, as pessoas começam a falar, miserável, tem dinheiro, agora tem que me emprestar. Mas não, aquele passeio que a gente fez, aquele shopping que a gente foi, aquela pizza que a gente comeu, já estava tudo planejado. É com planejamento que você se adquire as coisas. Planejamento, Deus na frente, orando, mentalizando, acreditando. E muitas das vezes as pessoas só olham o supérfluo ali. Ah, conseguiu. Agora tem dinheiro. Agora tá metido. Agora não quer me emprestar. E quando você tem o seu dinheiro, que você consegue ajudar alguém, ajude sim, porque copo cheio transborda. Então, o que eu falo, ajude sim as pessoas, mas antes, olhe primeiro se você está podendo fazer aquilo. Nunca tire da boca da sua família, da sua casa, a sua renda que você deixou lá depositado para um caso de emergência. Porque essa emergência pode sim chegar e você terá o seu fundo para sua emergência. Muitas das vezes as pessoas quando te verem com dinheiro, elas querem te pelar, como se pela um pé de alface, um pé de couve, ele tira todas as folhas. Elas querem te depenar, né? E se você não tiver cuidado, você vai ficar depenado igualmente elas. Então, muitas pessoas não têm juízo de ter a sua conta, ter sempre a sua folga. Aí querem que você ajude. Se você não ajuda, fique com raiva. Então eu já falo logo, olha, não estou podendo, seja sincera. Eu estou organizando as minhas coisas. Depois sim, ajudarei. E se tem uma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo, é nunca mais a me prejudicar para ajudar ninguém. Não estou falando em ser egoísta, em ser ruim, porque copo cheio transborda, entendeu? Então encha primeiro o seu copo e transborde. Organize as suas contas, suas dívidas, tenha a sua folga para a sua saúde, para a sua emergência. E sim, ajude quantas pessoas vocês quiserem ajudar. Mas cuidado com aproveitadores, pessoas desencabiciadas, pessoas que não fazem o mínimo para ter, pessoas que têm medo do trabalho, pessoas que têm medo de planejar, pessoas que têm medo de encarar a própria vida. Saiba que riqueza não é só o dinheiro, não é só o palpável. Você pode ter uma riqueza intelectual, uma riqueza mental. E aí, esse ano você leu algum livro de economia? Você assistiu videoaulas? Fez um curso de mentalidade, tipo, para você aprender a negociar, mexer com negócios, abrir seu próprio negócio? Você começou um negócio esse ano? Você evoluiu a sua mente com estudos, assistindo algo que vai te trazer benefícios? Porque muitas das vezes a gente está tão analfabeto de mente que a gente não quer saber de estudar, a gente não quer saber de evoluir a nossa mente. A gente continua ali, ó, na mesmice, anos e anos. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Riqueza é você também ter um intelecto bom. Aprender coisas novas, aprender coisas que vai te gerar dinheiro.
Nós seres humanos preferenciamos o dinheiro do que a mentalidade e a sabedoria. Mas escuta só, quando você tem dinheiro, mas você não tem mentalidade, não tem sabedoria para poder progredir aquele dinheiro, ele se acaba, ele passa e você vai ficar na mesmice. Você não aplicou em nada, você não progrediu em nada, você não fortaleceu o seu intelecto, você não aprendeu nem como poupar seu dinheiro. É por isso que muitas pessoas hoje vivem uma bola de neve. Não conseguem pagar suas dívidas, não conseguem ter uma qualidade de vida, está sempre devendo e perde sono, perde o interesse pela vida, porque vê que não consegue. Mas te digo uma coisa, a nossa maior riqueza é fortalecer a nossa mente. E ao invés de pedir só dinheiro, pedir como Salomão pediu. Dê-me sabedoria, Senhor, para que eu possa saber dirigir tudo isso. O que adianta você pedir a Deus dinheiro se você não pedir a Deus sabedoria? Para que você possa gerenciar essa riqueza que Ele vai te dar. E sim, Ele vai te dar, confia. Pense, progrida. Não só queira dinheiro, dinheiro, dinheiro. Fortaleça o seu mental. Aprenda coisas novas, faça um curso, estude. Ao invés de colocar série na televisão, vídeos aleatórios, coloque vídeos que te favoreçam a aprender. Aprender a atrair coisas boas para você. Foi o que eu fiz. Eu, durante esse ano, principalmente do meio do ano para cá, eu me fortaleci muito com isso. Ao invés de eu estar assistindo filme, porque eu não gosto de novela, eu não gosto de série, eu gostava de filme, mas raridade assistir um filme. Sabe o que eu coloco? Vídeos aulas que vai me ensinar a fortalecer o meu mental, saber pedir a Deus as coisas. Não adianta você ter riqueza, dinheiro e não saber levar aquilo em frente, não saber fazer a sua poupança. Porque vai ser como aquele texto da Bíblia, é como pérolas no focinho de porco. O que adianta você colocar uma pérola linda no focinho de um porco? Ele vai para a lama, ele vai enterrar ela na lama. Ele não vai saber valorizar aquela pérola que está ali no nariz dele, no focinho dele. Ele não vai saber. Assim é a pessoa que tem riqueza, que não sabe dirigir a própria riqueza. Ela vai ficar sem tudo novamente. E pode ficar até pior, porque além de perder, perde o seu mental também. Porque ter dinheiro é bom? É bom demais, mas ter mentalidade para poder gerenciar é melhor ainda. Então peça a Deus sabedoria primeiro, para depois pedir o dinheiro. Porque não vai adiantar ter dinheiro e não ter sabedoria para reger tudo isso.